Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de Fisiologia Humana e o assunto do vídeo hoje é sistema tegumentar. Eu sou a Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Então, o que nós vamos ver em fisiologia humana neste vídeo? A gente vai falar alguns conceitos básicos da célula em fisiologia humana, sobre alguns tecidos que formam o órgão chamado de pele e que, junto com alguns anexos, formam o sistema que a gente conhece como sistema tegumentar, o assunto do vídeo hoje. O que é importante a gente saber sobre a célula? Lembrando que nós temos aqui no canal uma playlist chamada Citologia Humana, que compreende conceitos básicos da célula, assim como transporte através da membrana e tudo mais. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acompanharem melhor. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte: nós somos bolinhas de água ambulante. Todo mundo sabe que 70% do seu corpo é formado de água. E desses 70% eu tenho que te dizer uma coisa, meu querido fulano. 2/3 dele estão dentro da célula. Então aqui no nosso esquema está representada uma célula e a sua membrana plasmática. Dentro da célula nós temos o líquido intracelular, também chamado de líqui, que corresponde àqueles 2/3 que eu falei para vocês. E fora da célula, num lugar do nosso corpo que tem muitos nomes, por exemplo, interstício, meio extracelular e etc e tal, que é o espaço onde a célula fica, tem o que nós chamamos de líquido extracelular. A água, então, que está fora da célula, está no líquido extracelular. Nós temos, então, o gradiente de concentração. E para que serve esse gradiente de concentração? Funciona assim: tudo no universo busca um equilíbrio, então é natural que algo que está muito concentrado de um lado vá para o lado que está menos concentrado. Isso é o natural. Existem vários transportes através da membrana. Alguns deles vão contra o gradiente de concentração e outros vão a favor do gradiente de concentração. O que isso significa? Se eu for a favor do gradiente de concentração, significa que temos um lugar onde está mais concentrado e esse soluto, essa coisa que está muito concentrada de um lado, vai para o lado que está menos concentrado. Ele foi a favor do gradiente de concentração. Ir contra o gradiente de concentração, então ficou fácil, é o contrário. Quando algo que está no lugar pouco concentrado vai para um lugar mais concentrado. Voltando aqui então no nosso esquema, vamos supor que aqui fora da célula, lá no meu interstício, eu tenho muitos íons. Por exemplo, sei lá, sódio. Eu tenho muito sódio aqui fora. E aí, se eu for a favor do gradiente, esse sódio vai entrar para o lugar onde está menos concentrado. Se eu for contra o gradiente, o pouco de sódio que tem aqui ainda vai sair e vai ir para o meio que está mais concentrado. Contra do menor para o maior e a favor do maior para o menor, buscando então o equilíbrio. Vamos dar um exemplo mais interessante para a gente conseguir observar o gradiente de concentração. Meus fulanos, vamos supor que eu, Natália, tenho pouco dinheiro na minha conta bancária. Eu, Natália, tenho pouco dinheiro na minha conta bancária. Mas eu tenho um amigo que ele tem muito dinheiro na conta bancária dele. A favor do gradiente de concentração seria esse amigo colocando dinheiro na minha conta bancária. Contra o gradiente de concentração seria eu tirando o pouco dinheiro da minha conta bancária e colocando na conta bancária do meu amigo que já tem muito dinheiro. Quer ver? Eu tenho um bom exemplo para isso. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Isso é ir contra o gradiente de concentração. O contrário é ir a favor do gradiente de concentração. Vamos lá, Robin Hood, ele vai a favor do gradiente de concentração. E no link do vídeo vocês podem acompanhar então os vários transportes que nós temos através da membrana, algo que é importante então para a gente continuar falando sobre fisiologia humana. Mas vamos então ao assunto do vídeo, ao nosso sistema tegumentar. Nós temos a pele. E a pele é um órgão muito importante, ela está revestindo todo o nosso corpo, ela é o órgão que fica
com maior exposição a traumas e a infecções. Também ela tem outras funções muito importantes, por exemplo, ela expressa doenças que também não são delas. Por exemplo, uma pessoa com icterícia, com a pele amarelada, ela provavelmente tem um problema no fígado e tem icterícia, e a pele está demonstrando um dos sintomas importantes para o diagnóstico da doença. O que mais que a pele faz? Ela é importante para regular a temperatura do nosso corpo, para nos proteger. Ela tem as sensações cutâneas, como tato, como dor, sensação de frio e de calor, e ela tem também a função de secretar e excretar e absorver substâncias, assim como ela ajuda na síntese da vitamina D, muito importante, a gente já vai falar mais sobre isso, mas falando um pouco mesmo sobre a morfologia da pele. Por que pouco mesmo? Vocês opinaram por fisiologia humana e não por histologia humana, então eu vou ficar devendo para vocês um estudo mais aprofundado aqui da pele. Mas vamos lá, nós temos a epiderme, que é a parte mais superficial da pele, aquela parte que se descama, que é cheia de queratina, tem uma camada densa de queratina aqui superficial. Nós temos abaixo da epiderme a derme, que é a parte então inervada, a parte supervascularizada. Então nós cortamos a pele. Se nós cortarmos só até a epiderme, não vai sangrar, também não vai doer. Mas se nós cortarmos a epiderme e a derme, daí vai sangrar porque pode atingir vasos sanguíneos e também pode atingir nervos, por exemplo esse aqui, e aí vai ter a sensação de dor. A epiderme, pessoal, é nutrida pela derme, já que ela não é vascularizada, como que ela sobrevive, né? A nutrição dela vem da derme. E abaixo da derme nós temos essa tela subcutânea, que algumas literaturas apresentam como hipoderme, mas não é mais tão usual a hipoderme. Nós chamamos então atualmente mais de tela subcutânea. E é claro que nós temos várias e várias camadas. Se nós tivermos um estudo mais aprofundado, é claro que nós vamos então destrinchar várias e várias camadas dessa epiderme. Mas como não é o caso aqui, vamos para a função disso aqui. Uma das funções eu comentei com você que é a regularização da temperatura corpórea. Como que ela faz isso então? Por meio do suor, por meio de vasos sanguíneos, ela consegue então regularizar a temperatura corpórea. Quando uma pessoa está com calor, ela tem um aumento então da liberação de suor. E quando a pessoa fica, então, exposta a uma temperatura menor, uma temperatura mais baixa, tem-se, então, a diminuição dessa liberação de suor. Outra coisa importante são os vasos sanguíneos que ficam perto ali da pele. Quando uma pessoa está com calor, nós temos a vasodilatação. E quando a pessoa está com frio, nós temos a vasoconstrição. O que é vasoconstrição e vasodilatação? O vaso sanguíneo, ele consegue se dilatar ou se constringir. Quando ele se dilata, ele fica com o calibre maior, ou seja, consegue então passar maior quantidade de sangue. Quando ele se constringe, ele fica com o calibre menor. E aí passa uma quantidade menor de sangue. Isso é a vasoconstrição e a vasodilatação. Então, se eu quero perder temperatura, eu faço vasodilatação para ter, então, um maior contato desse vaso sanguíneo com a superfície para poder ter troca de calor. E se eu quero manter a temperatura, porque eu estou numa temperatura baixa, eu faço vasoconstrição para ter menos troca de temperatura. Função de proteção. A pele funciona como uma barreira mecânica, porque ela faz revestimento do nosso corpo. E essa barreira, ela é importante, além da proteção mecânica contra organismos e micro-organismos, também é importante no que se diz a desidratação. A gente não perde muita água para o ambiente exatamente por causa da pele. Assim como a gente não incha feito uma esponja como quando toma banho, por causa da pele também. Fora isso, a pele produz antibióticos naturais que são importantes também nessa proteção. E ela também nos protege contra os raios ultravioleta, muitas vezes provenientes da luz solar.
Isso porque nós temos células chamadas de melanócitos na nossa pele que produzem uma substância chamada de melanina, um pigmento que, além de dar a tonalidade da nossa pele, também serve como uma proteção contra os raios ultravioleta. A parte mais superficial da pele sofre de escamação e tem sempre mesmo, reposição celular, e quando a gente se machuca, o tecido da nossa pele consegue recuperar a superfície da ferida. Fora isso, nós temos as sensações cutâneas. Graças à nossa pele, a gente consegue ter tanto o tato, aquela sensação de pressão, de toque e de vibração, como também a dor, que é algo importante para a sobrevivência. Se algo está doendo, algo não está normal. E se algo não está normal, eu vou verificar. Se eu não sentisse dor, eu não verificaria. E também as sensações térmicas, tanto de calor quanto de frio. Falando em frio, quando a gente sente frio, a gente fica arrepiado. A gente tem a ereção dos pelos corporais. Embora os pelos corporais sejam um dos anexos para formar o sistema tegumentar, eles na verdade ficam eretos por conta do músculo eretor do pelo. Fica então como uma observação. As sensações que nós temos cutâneas, como tato, como sensações térmicas e como dor, elas vêm de nervos, obviamente. E esses nervos vêm de raízes nervosas ao longo da coluna vertebral. Então, na nossa coluna vertebral, nós temos fibras nervosas que vão se disseminando como se fossem galhos de árvores até chegar numa estrutura, numa área específica da pele que se chama dermátomos. E é por conta disso que a gente consegue sentir então calor, frio, dor e todas as sensações do tato. Sobre excreção e absorção. A pele não é de excretar e de absorver muita coisa, mas ela também tem essa função. Por exemplo, ela excreta junto com o suor e com o sebo, ela também pode excretar toxinas e resíduos metabólicos, assim como aqueles antibióticos naturais que eu comentei com vocês. E ela também pode absorver, por exemplo, medicamentos. Sobre a síntese de vitamina D. Para ter a síntese de vitamina D, fora ingerir alimentos que são específicos para isso, é necessário que a pessoa tome sol. Fica também então como uma observação aqui. Mas falando sobre a pele ajuda na ativação da vitamina D em calcitriol. Calcitriol é a vitamina D ativada e a pele participa desse processo. Meus queridos fulanos, se eu ainda não convenci vocês do porquê a pele é tão importante, eu com certeza vou fazer isso agora. Com tudo isso que eu disse para vocês, eu esquematizei aqui para a gente conseguir visualizar melhor tudo que a pele faz. Nós temos então a pele auxiliando em todos esses sistemas aqui. Ela auxilia o sistema esquelético e o sistema muscular porque ela participa da ativação de vitamina D, que é super necessária quando a gente fala de absorção de cálcio. E nós sabemos que tanto os ossos precisam de cálcio quanto os músculos. Os ossos vão precisar de cálcio para sua composição e os músculos vão precisar de cálcio para fazer a contração muscular. O sistema nervoso vai ser favorecido pela pele porque é nela que nós temos as sensações cutâneas, pelas terminações nervosas que estão nos tecidos subcutâneos e na própria pele. O sistema endócrino e circulatório vão ser ajudados pelo mesmo motivo do esquelético e muscular, pela participação da pele na ativação da vitamina D, que vai ajudar na absorção de cálcio e fósforo na nossa dieta. Já o sistema imune e o sistema linfático, que andam muito juntos, vão ser favorecidos pela pele porque ela exerce a barreira mecânica que eu comentei com vocês e produz aqueles antibióticos naturais. E elas têm também células especiais chamadas de células de Langerhans, que promovem a resposta imune e ajudam os linfócitos, que são células do nosso sistema imune, é um tipo celular dos nossos glóbulos brancos, a eliminar antígenos que entram na pele. Já o sistema respiratório, lembre-se você, meu querido fulano, que você possui pelinhos no nariz que fazem a filtração do ar que você
inala. O sistema digestório também vai ser favorecido pela ativação da vitamina D, que favorece a absorção de cálcio e fósforo da dieta, e o sistema urogenital tem várias coisinhas que a gente vai comentar. Por exemplo, a pele faz uma pequena excreção ali de substâncias, de resíduos de metabolismo e de substâncias tóxicas, e acaba então favorecendo o rim, porque os rins também fazem excreção de muita coisa que não presta do nosso organismo. Fora isso, a pele tem aquelas sensações cutâneas. E essas sensações cutâneas a estímulos eróticos pode favorecer o prazer sexual. E essas terminações nervosas também são importantes na amamentação. E lembre-se da barriga da gestante. Quando a mulher está grávida, a pele da barriga dela estica bastante. Então, tudo isso acaba favorecendo o sistema urogenital e reprodutivo. Eu preciso falar com vocês sobre aqueles anexos cutâneos que eu comentei que junto com a pele formam o sistema tegumentar. Quem são esses anexos cutâneos? Pelos, que são formados de queratina, unhas, que são um tipo de queratina especializada, e os dois funcionam como proteção também. As glândulas sebáceas, que estão em toda a pele, palmas da mão e solas do pé, e produzem uma substância que a gente chama de sebo, que nada mais é do que queratina, gordura e resíduos de celulose, que juntos com o suor vão formar uma película meio ácida, que pode proteger a pele e que funciona como um daqueles antibióticos naturais que eu comentei com vocês. Temos também as glândulas sudoríparas, e as glândulas sudoríparas são divididas em dois tipos. Nós temos as écrinas e as apócrinas. As écrinas estão no corpo todo, elas produzem um líquido inodoro e aquoso que serve para regular a temperatura. Lembrando que as glândulas écrinas das palmas das mãos e das solas dos pés respondem muito bem a estresse principalmente. E já as glândulas apócrinas estão principalmente nas axilas e virilhas, e elas só começam a trabalhar na puberdade. E o que faz o cheiro desagradável dessas regiões do corpo, na verdade, não é o líquido que é secretado, e sim a degradação, a decomposição pelas bactérias desses líquidos que são secretados. Então, o líquido é secretado, é produzido e secretado, mas as bactérias que estão ali fazem a decomposição dele, que produz o odor específico. Então, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês sobre o sistema tegumentar. Deixem suas críticas, seus comentários, suas dúvidas e bora aprender juntos?